E é com muito prazer que eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, tá feliz? Tá animado? Gente, já vencemos aqui 4 meses. Estamos no 5º mês do ano. Daqui a pouquinho vamos vencer a metade do ano aqui, todos os dias com leitura diária, de segunda a sexta. E aos poucos estamos chegando na nossa vitória. Isso mesmo, na nossa grande vitória, que é conseguir ler a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Por isso, não desiste. Fica confiante aí em Cristo Jesus, que é o que te fortalece, é Ele quem mantém você focado, de pé, pede ajuda ao Espírito Santo e vamos manter firme aqui no nosso propósito, nesse grande desafio que é ler a Bíblia inteira. E isso tem trazido tanta alegria ao meu coração, tem sido tão gratificante, é tão bom todos os dias ler a palavra de Deus, ficar meditando, que só quem está fazendo esse propósito consegue entender o tamanho da gratidão que está dentro dos nossos corações. E as nossas leituras diárias de hoje, elas não são tão tensas assim, por isso que já vamos entrar em oração. E daqui a pouquinho já vamos estar entrando na nossa leitura diária. Por isso, fecha os teus olhos e assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Eu te dou graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Vai tirando, Senhor, repreendendo todo o empecilho, Pai. Tudo aquilo que nos atrapalha nesse grande propósito e desafio. Vai tirando do nosso caminho. No jeito da sua graça, vai repreendendo todo desânimo, ser conosco, Senhor. Que todos os dias nós venhamos, Senhor, nos purificar, nos santificar em Tua presença. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo seja intérprete da Tua palavra durante essa leitura, Senhor, para os nossos corações. Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém. Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão em 1 Samuel, capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 4. Salmos 56 e 57 e 42. E Atos 14. Amém? Rapidinho vamos ler essas leituras, porque não são tão tensas assim, tá bom? Você vai ver que menos aí de 20 minutos vamos conseguir finalizar as leituras de hoje. Bom, a amizade entre Davi e Jonatas, 1 Samuel, capítulo 20. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? Qual o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: amanhã é a festa da lua nova, e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo para lhe permitir ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: quem irá contar-me? Se seu pai lhe responder asperamente, Jonatas disse: venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com seu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: e o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu, quando tudo isso começou, e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando no alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olha, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo.
Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume, junto à parede em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul, mas ao lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo, deixe-me ir, pois nossa família fará um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse, filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu entristecido, porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo o menino e lhe disse, vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou, a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse, vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado do sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. 1 Crônicas, capítulo 4. Os outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá. Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laate. Esses foram os clãs dos Oratitas. Esses foram os filhos de Etam, Jezel, Isma e Idbas. A irmã deles chamava-se Azelel Poli, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata e pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Zará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temene e Aastari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã e Cos, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muita dor exudei a luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, e a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet e Rafa, José e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Esses foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Esses foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra, Seraías gerou Joabe, fundador de Azarim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Esses foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Uru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Assareel. Esses foram os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha de Faraó, e teve os seguintes filhos, Miriam, Samai e Isba, fundador de Esteboa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Secutiel, fundador de Zanoa. Esses foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Esses foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Beniana e Tilon. Esses foram os filhos de Izi, Zoed e Ben-Zoed. Esses foram os filhos de Selá, filhos de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbea. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zaraf, que governavam em Moabe e em Jazub e Leém. Esses registros são de épocas antigas. Eles eram leiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Esses foram os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de
de Mibizão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma, seu filho Amuel, pai de Zapu, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso todos os seus clãs não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles viviam em Beceba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saarim. Estes foram as suas cidades até o reinado de Davi. Também tinham as 5 cidades de Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas, até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Jaleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraía e bisneto de Aziel. Também Eliona, Enai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía e Ziza, filho de Zife, neto de Alum, bisneto de Gedaías, trinete de Sinri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns carmitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, estes homens aqui listados chegaram e atacaram os carmitas e os maonitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois haviam pastagem para os seus rebanhos, e 500 desses simeonitas, liderado por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Isi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Salmos 56. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalho distante. Poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer meu simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita. Vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Resista tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte, dos meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Salmos 57. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo, cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávido para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Prepare a armadilha para os meus pés, fiquem muito abatidos. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordei, harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja tua glória. Salmo 142. Poema de Davi, quando ele estava na caverna. Uma oração. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem.
pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Atos, capítulo 14. Em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem e sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas, em Listra e em Derbe. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fica em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nelas há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura a um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. O retorno para Antioquia da Síria. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os seus discípulos. Amém? Essas foram as nossas leituras de hoje. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.